Ela nunca atende essa ligação na sua frente. Você já percebeu? O celular toca. Ela olha, hesita, silencia. Ligo depois. E nunca liga na sua frente. Sempre no carro, sempre no banheiro, sempre quando você não pode ouvir. Você acha que é paranoia, que você está exagerando, que é só coincidência. Não é. Neste vídeo, eu vou te mostrar por que uma mulher que gerencia quem pode ligar quando você está presente não está protegendo privacidade, está gerenciando narrativas. E a diferença entre essas duas coisas é a linha entre confiança e traição. Porque uma ligação que ela não atende diz menos sobre quem está ligando e mais sobre quem está assistindo. E se esse alguém é você, brother, isso significa exatamente o que você está pensando. Fique até o final. O último sinal é o que ela nunca consegue esconder, não importa o quão cuidadosa ela seja. Antes de continuar, responde rápido. Você está assistindo porque já viu ela fazer isso e quer entender? Ou porque algo te incomoda, mas você não sabe nomear ainda? Deixa nos comentários. Situação 1. Se você já está na dúvida. Situação 2. Se está tentando se antecipar. Sem julgamento. Só quero saber onde você está nessa jornada agora. A maioria dos homens foca na ligação. Quem ligou? Por que ela não atendeu? Eles querem o nome na tela, a prova cabal. Mas aqui está o que você precisa entender. O comportamento dela não é sobre essa ligação específica. É sobre o sistema que ela criou para gerenciar comunicação na sua presença versus na sua ausência. Mulheres inteligentes não escondem conversas óbvias. Elas normalizam o ato de esconder, transformam ocultação em rotina. Este vídeo não é sobre invadir privacidade. É sobre ler o que está escancarado na frente dos seus olhos. Os padrões que ela acha que você não percebe porque acontecem devagar, um dia de cada vez, até virarem invisíveis. Então vamos lá. Primeiro contraste. O que você vê? Ela está ao seu lado no sofá. O celular vibra na mesinha de centro. Ela pega o aparelho, olha a tela por uma fração de segundo, silencia a ligação, vira o celular com a tela para baixo. Tudo isso em um movimento tão fluido que parece natural, orgânico, como se fosse reflexo. Ela volta a assistir televisão. Você nem teve tempo de processar o que aconteceu. O que realmente está acontecendo? Ela identificou quem ligou e tomou a decisão de que você não pode saber. Tudo em menos de um segundo. A velocidade desse movimento não é acidental, é treinada. Pensa nisso. Quando você recebe uma ligação de alguém que você pode atender na frente de qualquer pessoa, quanto tempo você leva para decidir? Você só atende. Não tem cálculo, não tem hesitação, não tem coreografia. Mas quando ela vê aquela tela acender, o cérebro dela já processou 3 coisas. Quem é? Se você pode saber. E qual movimento esconde melhor? 0,8 segundos. Esse é o tempo do reflexo dela. A velocidade da ocultação revela prática. Ninguém é tão rápido na primeira vez. E aqui está o que a maioria ignora: esse movimento fluido, esse gesto natural de virar o celular para baixo, de silenciar sem pensar. Isso não nasce do nada. Você não acorda um dia sabendo exatamente como esconder uma tela de alguém que está a 30 centímetros de você sem parecer que está escondendo. Isso é músculo treinado. É repetição. Quantas vezes ela já fez isso para ter desenvolvido essa velocidade? Quantas ligações você não viu porque ela foi rápida demais? Observe a próxima vez. Não o celular. Observe o rosto dela no meio segundo antes de virar a tela. Tem uma microexpressão. Um flash de algo. Alerta, surpresa, às vezes até medo. E então, imediatamente, controle. O sorriso volta. A tranquilidade retorna. Mas você viu aquele clarão no olho antes da máscara. O seu trabalho agora não é confrontar, é catalogar. Quantas vezes por semana isso acontece? Sempre o mesmo horário? Sempre quando vocês estão juntos? Anota mentalmente. Padrão é linguagem e ela está falando. Mas o reflexo da tela limpa é só a camada mais visível. Porque uma vez que ela percebe que você pode estar prestando atenção, ela evolui. E é aí que você vê algo ainda mais calculado. O que você vê? O celular vibra. Ela olha.
E antes de você abrir a boca, antes de você fazer qualquer expressão, ela já soltou a frase. É do trabalho. Ou, minha mãe, ligo depois. A desculpa chega antes da pergunta. Você nem tinha perguntado, você nem ia perguntar, mas ela respondeu assim mesmo. O que realmente está acontecendo? Ela está controlando a narrativa antes que você tenha chance de formar uma. Isso não é transparência. É gerenciamento preventivo. Pensa bem, quando você recebe uma ligação e não vai atender na hora, você sente necessidade de justificar para a pessoa do lado? Não. Você só não atende. Talvez depois você comente. Ah, era fulano, ligo mais tarde. Natural, sem pressa, sem script. Mas, quando a desculpa vem instantânea, automática, antes de qualquer contexto pedir explicação, é porque ela já sabe que o silêncio ia gerar pergunta. Então ela mata a pergunta antes que ela nasça. Inocência não precisa de script. Transparência não tem medo de silêncio. E repara no tipo de desculpa. Sempre genérica o suficiente para não gerar dúvida, mas específica o suficiente para parecer verdade. Trabalho cobre qualquer coisa. Minha mãe é inquestionável. Ninguém questiona a ligação de mãe. Ela escolheu essas desculpas porque elas fecham a conversa, não abrem. Se ela dissesse é a Júlia, você poderia perguntar qual Júlia? E a conversa continuaria. Mas trabalho ou minha mãe não pedem follow-up. São finais de frase. Ponto. Agora presta atenção no tom. Ela fala olhando para você ou olhando para a tela? Ela fala enquanto já está guardando o celular ou enquanto ainda segura ele? Esses detalhes importam, porque alguém que realmente vai ligar de volta mais tarde não esconde o celular imediatamente. Deixa ali, visível. Ah, depois eu ligo. E esquece. Mas alguém que está gerenciando informação guarda o aparelho, tira de vista, encerra o assunto fisicamente. O que você faz com isso? Nada. Ainda não. Você só observa. Anota o padrão. Quantas vezes ela deu desculpa sem você perguntar? E mais importante, quantas vezes a desculpa mudou para a mesma pessoa? Porque se hoje é trabalho e semana que vem a mesma ligação no mesmo horário é amiga, a desculpa está mentindo. E se a desculpa mente, o conteúdo também. Mas tem mais, porque às vezes ela não só dá a desculpa, ela sai do cômodo e quando ela volta, o tempo não bate. O que você vê? Ela levanta. Vou atender aqui fora. É rápido. Sai da sala. Você ouve a voz dela abafada no corredor ou no quarto. 12 minutos depois ela volta, sorrindo, tranquila. Pronto, resolvido. E volta a sentar como se nada tivesse acontecido. O que realmente está acontecendo? A ligação não durou 12 minutos. Durou 4. Os 8 minutos extras foram para acalmar a pessoa do outro lado e construir a versão da história que ela vai te contar se você perguntar. Porque olha só, se a ligação era realmente rápida, realmente sem importância, por que demorou o triplo do que ela disse que ia demorar? E por que ela voltou tão composta? O tempo de ausência nunca bate com a história. Pensa em como você age quando atende uma ligação rápida. Você atende, resolve, desliga, volta, 3 minutos no máximo. Você não precisa de tempo para processar o que acabou de falar porque você não falou nada que precise de processamento. Mas quando você tem uma conversa tensa, uma conversa que exige cuidado, você não desliga e já volta sorrindo. Você precisa de 1 minuto para respirar, para reorganizar o rosto, para voltar para o personagem que você estava interpretando antes da ligação interromper. Ela voltou composta demais, rápida demais na transição entre a ligação e a normalidade. Isso não é paz, é atuação ensaiada. E tem outro detalhe. Quando ela volta, ela retoma a conversa exatamente de onde parou? Ou ela muda de assunto? Ou ela te faz uma pergunta sobre algo completamente diferente para desviar a atenção? Amor, você viu onde eu deixei a chave do carro? Cara, vocês estavam assistindo filme. Por que a chave do carro importa agora? Porque ela precisa que você pare de pensar nos 12 minutos que ela sumiu e comece a pensar em chave de carro. Redirecionamento é técnica. Não é coincidência.
O que você faz? Testa. Da próxima vez que ela sair para atender, olha no relógio. Marca o tempo. Quando ela voltar, você não precisa falar nada. Só sabe. E se o padrão se repetir, semana após semana, sempre a mesma discrepância entre o que ela disse e o que aconteceu, você tem sua resposta. Não em palavras, em minutos. Mas isso tudo ainda é sintoma. A raiz está em outro lugar, na forma como ela usa o espaço físico da casa de vocês. O que você vê? Ela nunca atende certas ligações na sala. Sempre vai para o quarto, sempre vai para a varanda, sempre para o carro. Mesmo quando você não está perto o suficiente para ouvir o que ela está falando, ela ainda escolhe o cômodo mais distante. Você acha que é para não incomodar, para ter privacidade. Normal, né? Todo mundo gosta de privacidade. O que realmente está acontecendo? Ela mapeou a casa. Ela sabe exatamente onde a sua voz alcança e onde não alcança. Ela sabe que parede bloqueia som. Ela sabe que se ela ficar na varanda e fechar a porta de vidro, você pode até ver ela falando, mas não ouve nada. Ela transformou a casa de vocês num mapa de zonas de risco. Sala, zona vermelha. Cozinha, zona amarela. Quarto com porta fechada. Zona verde. Ela não está buscando privacidade, está executando logística. Logística emocional é planejamento. Espontaneidade não tem mapa. Pensa nisso. Quando você atende uma ligação e quer privacidade, você faz o quê? Abaixa o tom de voz. Ou fala, calma aí, e vai para o cômodo do lado. Não tem ciência, não tem estratégia. Mas ela sempre escolhe o mesmo lugar para a mesma pessoa. Sempre a varanda para aquela ligação específica. Sempre o carro para aquele contato específico. Tem consistência, tem padrão. E o mais revelador, ela atende ligações diferentes em lugares diferentes. A mãe dela pode ser na sala, a amiga do trabalho, sala também. Mas aquela ligação, aquela sempre é longe, sempre isolada. Por quê? Porque o conteúdo daquela conversa exige controle total de quem pode ouvir. E esse controle é incompatível com a presença de você. Observa isso, mapeia mentalmente. Qual ligação vai para onde? E mais importante, quando ela atende no quarto, ela fecha a porta. Quando ela atende na varanda, ela olha para trás antes de falar. Esses microcomportamentos de vigilância entregam intenção. Ninguém vigia a inocência. O que você faz? Nada agressivo, nada invasivo. Você só testa a geografia. Da próxima vez que ela sair para atender, você levanta também, vai pegar água, vai ao banheiro, passa perto do lugar onde ela está. Não para espionar, só para ver como ela reage à sua presença não programada. Ela abaixa o tom? Ela muda de assunto rapidamente? Ela encerra a ligação mais cedo do que encerrou outras vezes? A reação dela à proximidade inesperada te diz tudo, mas tem um comportamento ainda mais sutil. Um que ela acha que é inteligente. E talvez seja, mas só funciona se você não souber o que procurar. O que você vê? O celular dela está sempre no silencioso. Deixo sempre assim para não incomodar, amor. Faz sentido, né? Ninguém gosta de celular tocando alto o tempo todo. Então você aceita. É consideração. É respeito pelo ambiente. Normal. O que realmente está acontecendo? O modo silencioso não é para não incomodar você. É para você não ouvir o volume de notificações que chegam quando ela não está controlando. Porque olha o que acontece. O celular está no silencioso, mas ela sempre vê quando chega mensagem. Sempre vê quando chega ligação. Como? Porque ela olha o tempo todo. A cada 3, 4 minutos, o olho dela desvia para o celular, só para checar, só para garantir. E quando acende alguma coisa, a mão dela já está no aparelho antes de você registrar que a tela acendeu. Quem esconde frequência, esconde conteúdo. Pensa bem, se o celular dela realmente recebesse só ligações normais, mensagens normais, por que o silencioso seria necessário? Você deixa o seu no silencioso o tempo todo? Provavelmente não. Você deixa no som. E quando toca, você atende ou ignora. Simples. Mas quando você tem um volume de comunicação que não pode ser explicado, você precisa que esse volume seja invisível. Então você silencia, não o celular. Há evidência. E repara, ela diz que deixa no silencioso para não incomodar.
Mas quantas vezes o celular dela tocou alto sem querer e ela correu para abaixar o volume como se tivesse cometido um crime? Aquele movimento de pânico, aquele ai, desculpa exagerado. Não é sobre incomodar. É sobre você ter ouvido o que ela não queria que você ouvisse. Quantas notificações chegaram naquele segundo? Qual nome apareceu? Testa isso. Pega o celular dela quando ela deixar na mesa. Não abre, não invade. Só tira do silencioso e deixa no som. Vê quanto tempo leva para ela perceber. Vê a reação quando ela perceber. Se for só, deve ter saído do silencioso sem querer, tranquilo. Mas se a reação for desproporcional, se ela correr para silenciar de novo, se ela te perguntar, você mexeu no meu celular? Você tem sua resposta. A reação exagerada protege segredo desproporcional, mas nada disso se compara ao próximo padrão. Porque esse aqui, brother, esse não tem explicação inocente. Nenhuma. O que você vê? Você está em casa. O celular dela toca. Ela olha, ignora, toca de novo, ignora, toca pela terceira vez. Ela silencia com irritação. Que saco, essa pessoa não desiste. 5 ligações perdidas. Ela não atende nenhuma. Mas no dia seguinte, você sai de casa. Você esqueceu a carteira. Volta 10 minutos depois. Ela está na sala, no telefone, falando baixo. Quando você entra, ela encerra rapidamente. Oi, amor, esqueceu algo? Sorrindo. Você pergunta quem era. Ninguém, já resolvi. O que realmente está acontecendo? A disponibilidade dela não depende do momento, depende da audiência. Quando você está presente, ela pode ignorar 10 ligações da mesma pessoa. Mas quando você sai, ela atende na primeira vibração. A diferença não é a ligação, é você. Você é o fator que determina se ela atende ou não. Você não é parceiro, é obstáculo temporário. Deixa isso entrar. A pessoa que está ligando não mudou. A urgência não mudou. O que mudou foi a sua presença. E a sua presença tornou impossível ela atender. Não por privacidade, por incompatibilidade. A conversa que ela precisa ter com aquela pessoa não pode acontecer com você na sala. Não pode acontecer com você em casa. Então ela espera, ela adia, ela ignora visivelmente para você achar que não é importante. E no segundo que você some, ela retorna. Pensa no nível de cálculo disso. Ela está gerenciando 2 realidades paralelas. Na realidade onde você está presente, aquela pessoa não existe, não importa, não merece atenção. Mas na realidade onde você saiu, onde você não pode ouvir, aquela mesma pessoa vira prioridade imediata. E ela transita entre essas 2 realidades sem piscar, sem erro. E aqui está o teste definitivo. Tenta ligar para ela quando você está fora. Tenta ligar num horário que você normalmente não ligaria. Ela atende na primeira, na segunda chamada, ou vai para a caixa postal e ela te manda mensagem: tô ocupada, te ligo já. Agora compara. Quando você está em casa e o celular dela toca, ela atende rápido ou demora? A velocidade da resposta para você versus a velocidade da resposta para outros quando você não está vendo. Essa métrica não mente. Se você liga e ela demora. Se outros ligam e ela atende rápido quando você não está. A hierarquia está clara e você não está no topo. Mas tudo isso, todos esses sinais, todos esses padrões, eles convergem num último comportamento. O comportamento que ela nunca vai conseguir explicar, não importa quantas desculpas ela tenha ensaiado. O que você vê? Você liga para ela durante o dia, ela não atende, te manda mensagem 10 minutos depois. Tava no banho, amor, ou tava numa reunião. Você aceita, normal, acontece, mas aí você tenta ligar de novo. Outra hora, mesma coisa, caixa postal, mensagem depois. Desculpa, tava dirigindo. Terceira vez. Celular tava no silencioso, não vi. Agora observa o contrário. O celular dela toca quando você está perto. Ela olha, não atende. Você pergunta quem era. Nada importante. Se não é importante, por que ela checou quem era antes de decidir não atender? E se não era importante, por que 15 minutos depois ela sai da sala só para fazer uma ligação rápida? Ela está ligando de volta para a pessoa que não era importante. O que realmente está acontecendo? A hierarquia está invertida.
as ligações que ela protege com mais cuidado, que ela esconde com mais esforço, que ela classifica como nada importante na sua frente. Essas são exatamente as mais importantes. E você já sabe de quem são. Porque olha a lógica. Se você liga e ela não atende, a desculpa é sempre razoável. Banho, reunião, dirigindo. Mas se alguém liga e ela não atende na sua frente, a desculpa é sempre não é importante. Espera, se você, o parceiro, a pessoa com quem ela divide a vida, se você é importante o suficiente para ela justificar por que não atendeu, então quem é importante o suficiente para ela esconder que atendeu? A pessoa que ela classifica como sem importância recebe mais atenção do que você. Pensa nisso. Ela retorna a ligação de ninguém mais rápido do que retorna a sua. Ela cria tempo e espaço para falar com sem importância enquanto você espera a mensagem de volta. Brother, quando ela precisa de código para gerenciar quem merece resposta baseado em quem está assistindo, o código não está protegendo privacidade, está protegendo hierarquia. E nessa hierarquia, você não é prioridade. É vigilância que precisa ser driblada. Então aqui está o que você faz. Nada explosivo, nada acusatório. Você só para de aceitar desculpa automática. Da próxima vez que ela não atender sua ligação e te mandar mensagem depois, você pergunta: quanto tempo você ficou no banho? Tranquilo, sem tom, só curiosidade. Vê se o tempo bate. Se ela disse que estava no banho às 3 da tarde e te respondeu às 3:30, mas quando você chegou em casa às 4, ela estava com o cabelo seco e roupa normal, o banho foi mentira. E se ela mente sobre onde estava quando você ligou, ela está mentindo porque onde ela realmente estava não pode ser dito. E da próxima vez que ela não atender ligação de alguém na sua frente e disser não é importante, você observa. Quanto tempo até ela sair para retornar? Se ela retorna, não era sem importância, era sem aprovação, sua aprovação. Privacidade é sobre conteúdo, sigilo é sobre intenção. Ela não está protegendo conversas, está protegendo planos. Você não precisa de acesso ao celular dela para saber. Você não precisa de senha. Você não precisa invadir nada, porque o comportamento já te contou tudo. A velocidade com que ela vira a tela, a desculpa antes da pergunta, o tempo que não bate, a geografia do sigilo, o modo silencioso que esconde volume, a disponibilidade que muda quando você sai, e a hierarquia invertida, onde sem importância recebe mais atenção do que você. Esses não são sinais isolados, é um sistema. E sistemas não se constroem por acidente, eles se constroem por necessidade. A necessidade de gerenciar duas narrativas ao mesmo tempo, a que você vê e a que você nunca pode ver. Brother, quando ela precisa de paredes entre você e a ligação, o problema não é a ligação, é você ser tratado como testemunha indesejada da própria relação. E homem que aceita ser plateia secundária da vida dela nunca vai ser protagonista. Nunca. Se esse vídeo te deu clareza, não guarda só para você. Aperta o like para ajudar o algoritmo a levar isso para quem está na mesma que você. Se inscreve no canal e ativa o sininho, porque a cada semana eu trago decodificação de comportamento que ninguém mais está ensinando. E agora, a pergunta que eu mais quero saber. Nos comentários, me conta. Qual foi a desculpa que ela te deu da última vez que não atendeu uma ligação na sua frente? Não precisa expor ninguém, só a desculpa. Quero ver quantas vezes a mesma frase se repete. Compartilha esse vídeo com aquele brother que você sabe que precisa ver isso, mas que ainda está tentando acreditar que é coincidência. Esse canal é para homem que não tem medo de ver a verdade, mesmo quando dói. Principalmente quando dói. Nos vemos no próximo. E brother, confia no teu instinto, ele tá certo.